pessoal, Marcelo novamente. Bom, também hoje, segunda, 26 de outubro, nós tivemos uma boa notícia, que foi a aprovação do Senado dos Estados Unidos da América, né? Depois de uma longa sabatina, né? Aquele processo de escrutínio, né? Que a juíza passou no Senado. A conservadora Amy Coney Barrett, né, que foi indicada pelo Donald Trump, ela entrou na Suprema Corte, então foi aprovada, vai passar a ser a nova juíza da Suprema Corte norte-americana, né? Mas não foi fácil. Eu vou ler o texto aqui, a matéria que saiu no G1, e que isso sirva de exemplo para os eleitores brasileiros, ao ver como às vezes 2 ou 3 pessoas fazem uma diferença muito grande. Então, como é muito, mas muito, muito importante saber escolher candidatos não só para cargos executivos, mas para cargos legislativos, né? Como vereadores, deputados federais, estaduais e senadores, porque ela passou com uma diferença pequena, uma margem pequena, porque a América, né, o Partido Republicano, ele controla o Senado, porque ele tem uma pequena maioria, né? São 100 senadores, né? E ela teve 52 votos a favor e 48 contra. Mas a diferença, a coisa é muito pequena, né? Porque, por exemplo, cada um que vota, que não vota com ela, vota contra. Então, essa diferença de 4 votos, bastavam 2 senadores para a coisa complicar, né? Então, você vê que os senadores democratas, esses sem vergonhas, né? Por mais que ela fosse uma juíza de caráter, uma mulher que eu li sobre a carreira dela, né? Ela tem 48 anos de idade, ela tem uma carreira ilibada, uma católica, né? Conservadora, né? Ela não tem nada que manche a sua carreira e, no entanto, 48 sem vergonhas do Partido Democrata, né? Votaram contra, tiveram a pachorra de votar contra a indicação da juíza. Então, para vocês verem como eles querem realmente politizar as Supremas Cortes de várias nações do Ocidente, né? A importância de saber escolher qualquer candidato do poder legislativo, que isso fique claro na mente também de todos os brasileiros, ok? Porque ela entrou por um triz, essa juíza. Graças a Deus é um triz que vai fazer uma diferença muito grande, principalmente se os democratas vierem tentar judicializar as eleições para presidente, não é? Mas foi difícil para ela. Ela enfrentou uma sabatina, um escrutínio muito forte. E olha, teve até uma senadora republicana que não votou nela. Para vocês terem uma ideia de como é o tamanho do poder dessa nova ordem mundial. Então vamos ler o texto que saiu aqui no G1. Vou ler para a coisa ficar mais clara. O Senado dos Estados Unidos da América aprovou nesta segunda-feira, 26 de outubro, o nome da juíza Amy Coney Barrett, de 48 anos, para a Suprema Corte. A magistrada, uma católica de perfil conservador, foi escolhida há um mês pelo presidente Donald Trump para substituir a progressista Ruth Bader Ginsburg, morta em setembro. A aprovação era esperada porque o Partido Republicano, o mesmo do presidente Trump, detém a maioria no Senado. Foram 52 votos a favor e 48 contra. O resultado espelha bem a divisão entre os senadores. Todos os democratas votaram para barrar a juíza Barrett, enquanto do lado republicano apenas uma senadora se opôs a ela. Os democratas preferiam que a escolha do novo juiz ocorresse depois das eleições de novembro, quando os americanos também elegerão novos senadores em alguns dos estados.
A oposição argumentou, sem sucesso, que a nomeação de Barrett era uma manobra para que os juízes conservadores ampliassem a maioria na Suprema Corte antes das eleições. Os democratas temem que uma votação apertada judicialize o resultado eleitoral. Então vocês veem que eles vão perder a possibilidade de judicializar as eleições, que era o que eles estavam planejando desde antes da morte da juíza. E eu disse aqui em outros áudios que pode parecer uma coisa meio estranha, mas que tinha o dedo de Deus aí na morte da juíza, que vinha sofrendo de câncer há muitos anos. A juíza Ruth Bader Ginsburg, ela vinha sofrendo há muitos anos e morreu em setembro, né? Vou continuar o texto aqui. Barrett passou nas últimas semanas por uma série de sabatinas entre senadores. Ela evitou se antecipar sobre casos judiciais polêmicos nos Estados Unidos, como a decisão da década de 70 que permitiu o aborto em todo o país. Setores políticos mais conservadores esperam que a nova maioria ampliada na Suprema Corte reverta essa decisão. A recente discussão sobre nomear um juiz às vésperas das eleições presidenciais fez com que algumas alas do Partido Democrata a cogitar apoiar o aumento do número de cadeiras na Suprema Corte aumentasse. Caso Joe Biden se eleja, o candidato da oposição se esquivou de dizer que pretende fazer isso, mas disse que pode criar uma comissão bipartidária para avaliar o assunto. Guardadas as devidas proporções, os democratas são assim, né? A gente está perdendo o jogo 6-3, então vamos marcar 5 pênaltis para nós. Aí a gente vira, faz mais 5 gols. É isso que eles querem fazer agora. É impressionante, né? Por isso que eu digo, né? Eu já disse num outro áudio, a quantidade de idiotas, né? Tem que ser idiota para votar nesse partido, né? Idiota, antipatriota, tem que ser, né, desinformado, não ter noção das coisas. Milhões de pessoas vivem assim, vivem numa pequena bolha, aquela sua própria realidade, o caminho entre a sua casa e o seu trabalho, o caminho entre a sua casa e onde ele vai se divertir, né? Ele vive nessa pequena bolha ali, alguns amigos, né? E vivendo nessa bolha ele não enxerga o que acontece no mundo, o que acontece na sua própria nação. É uma tristeza, né? Que um ser humano adulto viva dessa maneira e não enxergue o que se passa no país em que ele nasceu, né? E, consequentemente, né, agindo dessa maneira, coloca em risco o país que ele nasceu, né? É duro, mas acontece, né? Não sejamos nós dessa maneira, pelo amor de Deus, né? Nós temos que ficar ligados, a gente é muito pelo contrário, o que esse canal tenta fazer com esses áudios é esclarecer as pessoas para elas não viverem dessa maneira patética, dessa maneira simplista, viver nessa bolha pequenina entre o seu trabalho, a sua casa, a sua família, o seu lugar onde você vai se divertir, né? Viver nessa bolha é o que atrasam as nações, é o que atrasa os países. Nós não podemos viver dessa maneira, temos sempre sim que olhar para cima e ver o que está acontecendo e qual a nossa efetiva participação para poder mudar o quadro. Muito obrigado a todos, peço sempre que compartilhem os áudios. Valeu, pessoal. Oi pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.